Boa noite, senhora, senhor. Uma segunda-feira cabulosa, né? Assim que se falam lá na sinuca. Passei o final de semana vendo o caixa 2 do presidente, todo mundo dizendo que há vestígios. Alguns defendem que não há. Aquele ministro do turismo dele enroladíssimo lá em Minas Gerais. E a justiça, com os seus funcionários tão bem pagos. O senhor sabia que os funcionários públicos que atendem ao executivo não ganham o mesmo tanto dos que atendem ao judiciário? Pois é, esses últimos ganham muito bem. E nós aqui, da iniciativa privada, a gente tem que ralar e mostrar para o patrão que a gente faz a diferença. Senão, e ficamos aguardando a justiça para resolver todo esse cenário de funcionários daqui, funcionários dali, das suspeitas com o presidente, com os filhos do presidente. E cadê a justiça? Vamos perguntar para o nosso amigo Natanael. Natanael, cadê a justiça? Tá aí, brigando com a classe política, faturando aqui e ali. Existe todo um mercado em torno, né? Mas você você é a favor, Geraldo, do fim da estabilidade para o serviço público? Eu, de uma maneira geral, sim. Eu acho que existe uma classe de funcionários públicos que precisa de uma proteção, de uma garantia maior, justamente para não ser vítima de perseguição política. Pois é, eu também sou a favor. Eu acho que deve se resguardar algumas coisas, mas eu também sou a favor, porque é igualdade para todo mundo, né, Geraldo? Exatamente. Igualdade de condições, de aposentadoria, de capacidade. Exatamente, né? Devia ser uma só. Claro. Por exemplo, eu nunca me interessei assim pelo serviço público, né? Cheguei a passar no concurso uma vez lá atrás da Polícia Rodoviária Federal, mas aí eu optei por um regime do Hospital Sara, né, na época, porque era também assim, quase como particular, ser elitista, né? Porque até, sabe, a gente fica até acomodado enquanto profissional, né? Você começa a estar fazendo aquilo ali, aquela repetição, né? Enfim, eu acho que eu sou a favor também, eu acho que é uma medida boa. Pois é, existem, como eu falei, as exceções. Por exemplo, um defensor público, o Ministério Público. Claro. Essa classe aí precisa, acho que, de um resguardo, de uma guarida maior, né? Porque eles estão sempre agindo, nem sempre a contento de uma classe muito empoderada, né? A classe política. Nesse caso, Geraldo, assim, né, nas minhas leituras, eu acho que nas suas também, né, nas noites e madrugadas aí, a gente tentando buscar teorizar socialmente tudo, eu acho que o mais correto, na minha opinião, né, para mim seria tipo eleição para ir para juízes, né, para delegados, para todo esse aparato público, né, com exceção da cadeia mais embaixo, de 4 em 4 anos, para se avaliar, para a população avaliar. Isso, né? Ou se renova ou não. Né? Outro absurdo é o próprio STF, né, os tribunais. Um cargo vitalício e tal. Tu já pensou, o Dias Toffoli entrou lá o quê? Com 35 anos? Não é? O cara vai passar 40 anos lá? E assim, nesses casos, Geraldo, né, e com horror de privilégio. Muitos. Né? Então, assim, e o poder? E aí, sabe o que? Aí vem a simbologia, né? Vem a semiótica, vamos estudar os signos, né? Aí tem lá a justiça, né? Igualitária, né? Mas aí, embaixo da justiça, o negócio está bem pendular para um lado, Geraldo, porque, né? Privilégios em cima de privilégios, salvaguardas, né? Proteção. E a maioria da população aí à mercê de tudo isso. De todas as tempestades. Exatamente, tendo que chamar de doutor.
Isso, tem gente que exige, né? Eu até vi uma briguinha. Quando a gente faz a comparação com outros países, por exemplo, nos Estados Unidos existe eleição para xerife, né? Que são os cargos lá, para toda a... Tá tendo eleição, vai ter eleição para o Conselho Tutelar. Então, assim, eu acho que esses cargos ali a comunidade devia decidir. Acho que devia ter um juiz ali para cada comunidade, cada área de abrangência, como já tem, né? Tudo isso, mas a comunidade decide no processo eleitoral, se renova ou não. Eu tenho certeza que até o magistrado ali vai procurar servir melhor, ser célere, né? A justiça trabalhar mais. Eu acho que essa coisa da estabilidade do cargo vitalício aí, Geraldo, eu acho que é prejudicial para o cidadão. Eu acho que isso é um resquício ainda do século XIX, que a gente carrega vários. Por exemplo, pensão de governador. É uma coisa sem sentido, né? O cara se aposentar como governador de um estado. Eu acho que até como deputado, como senador, eles que criassem uma aposentadoria e pagassem... Até porque, né, não tem muito apego, né? Porque assim, o cara pega 4 anos o mandato, ó, vou sair. Ele está garantido com 2, 3 funcionários lá para servi-los. Eu acho complicado. Outra coisa que ainda perdura até hoje no Brasil, aquelas pensões de filhas de militares, que é uma coisa ultrapassada. Aí as pessoas... Que burlam a lei, né? Isso. Falam que assim, pela lei a pessoa não pode casar. Só que todo mundo só não faz casar, mas tem filho, mora junto, enfim. E o Estado ali continua sendo... alimentando tudo isso. São questões éticas, aí, morais. Não pode mexer com os militares aí, porque o presidente lá, né, já privilegiou na aposentadoria, nessa reforma. E, né, ninguém contra isso, contra o militar propriamente dito. Não, mas, assim, não tenho nada contra. Eu acho que é uma função essencial para a sociedade. Lógico. E a pessoa deve estar bem, para ser bem remunerado, como todo mundo deve ser, mas ter a consciência de que são pessoas justas, que o mesmo direito que tem um militar tem um cidadão comum que não é. E os acúmulos de aposentadoria, nós temos no Brasil. Agora, quando que eles vão sentar para fazer essa reforma política? Não vão fazer. Pois é. Quando que vão cortar privilégios? Não vão cortar privilégio. A gente já comentou aqui os auxílios paletó, um monte de auxílio. Pois é, e assim, se o cara quer ser político, ele escolheu ser político, igual com militar. A pessoa não escolheu ser militar, não prestou um concurso. Então, assim, ele sabia da periculosidade que é correr atrás de bandido. Então, assim, ele foi porque quis, ninguém obrigou. É a mesma coisa o político. O político quer ser mais escandaloso ainda. Porque, assim, ele optou ser, aí tem auxílio moradia, né? Enquanto um concursado normal que sai daqui tem que fazer tudo do salário dele. Pois é. E o político não. O político está lá, cheio das benesses, né? E todos eles lá, Geraldo, ninguém abriu mão de nada. Né? Ninguém abriu mão de nada. Nem de direita, nem de esquerda, né? Todo mundo lá, né? Então, existe... Aí chega depois, vai dizer que está brigando pelo bem comum, Geraldo. É difícil da gente engolir, não né? Então, assim... Existe uma classe privilegiada no Brasil, Eu já acho, né? Geraldo, assim, ó, eu tenho uma posição mais radical, não é porque, né, eu confesso, a gente sabe que eu sou meio anarquista. Eu acho que era um mandato, pronto e acabou. Né? Um mandato pronto e acabou. 4 anos. Pronto. 4 anos é um bom período, sabe, para deixar sua contribuição. Eu acho que nem mais nem menos. 4 anos ali é um bom período, né? Com compromisso de fazer uma transição pro próximo ali. Sabe, tratar tudo como está na lei. Só que... Pois é. Aí o cara, né, vai para a reeleição, Geraldo, né? Vai para a reeleição, já gasta milhões numa campanha para se reeleger, isso na cara da sociedade. E os milhões agora estão saindo do Tesouro Nacional, do centavinho do bolso de cada brasileiro. E a gente aí pagando a conta. A gente pagando a conta. E tem gente que não consegue pagar a conta. Tem muita gente endividada por aí, devendo tudo que tem e que não tem. Não, e assim, né? E a cobrança dos entes federativos, né? Cobra ali o cidadão comum como se não devessem também. Então, assim, no final, só quem se lasca é o pobre, Geraldo. Pois é, e por falar nisso, por falar em quem deve, a gente vai conversar daqui a pouco no próximo bloco
com a superintendente da Caixa Econômica Federal aqui do Maranhão, que é a Silvia Peloso. Ela vem aqui conversar, falar do mutirão. Se você tem uma pendenga lá com a Caixa, vai ter uma chance agora de ter um desconto para se acertar. É no próximo bloco. De volta aqui com os analistas. Agora estamos aqui com a nossa convidada de hoje, a Silvia Leandra Peloso, que está na Superintendência Regional da Caixa, a Caixa Econômica Federal, nossa velha conhecida. Recém-chegada no Maranhão, dona Silvia, como é que está a Caixa? Parece que está dando melhores sinais esse ano do que do ano passado, né? Boa tarde. Esse ano realmente a gente está assistindo uma melhora, né, crescente. Nesse semestre nós, de forma geral, assistindo aí um movimento muito positivo de mercado imobiliário que faz a diferença. Recurso entrando no mercado por conta de liberação de FGTS, é recurso de PIS. Então, assim, tudo está melhorando, né? Vocês estão agora na semana da conciliação, né? Isso. Quais são as expectativas do banco para resolver as pendengas lá? Olha, a gente está com um mutirão nacional. No país todo, dia né? 10, né? Aqui especificamente nós conseguimos contato com um pouco mais de 2 mil clientes. E o volume envolvido aí, nós temos mais de 14 milhões de crédito comercial e outros 14 milhões de crédito habitacional. Então, assim, é a oportunidade de muita gente vir acertar e se reorganizar, né? No caso do crédito habitacional, é a garantia de ter onde morar. E do comercial é o crédito, o nome limpo para poder tomar crédito, voltar a fazer compra, e tudo isso faz diferença na economia. A maioria dos casos envolve o que, doutora Silvia, essa conciliação? A maior quantidade está no crédito comercial. Nós temos aí 2 mil clientes, pessoa física e jurídica, que é capital de giro, consignado, os créditos de forma geral direcionados a giro. Vamos pensar tanto pessoa física quanto jurídica. No crédito habitacional, o valor é alto, mas a quantidade de contratos é menor. Menos de 100 contratos somam aí perto de 14 milhões de reais. São as diferenças. Lá eu tenho pessoa física, CDC. Então, são dívidas que foram aí acontecendo, que a gente ajuiza, já que eu não tenho mais oportunidade de receber. E nesse momento nós estamos convidando as pessoas a sentar para conversar. A gente tem até 90% de desconto em alguns casos para regularizar o nome, que é o que faz a diferença, né? Esse 90% de desconto é em cima de juro, de multa, ou é do montante geral mesmo? Por exemplo, eu financiei o meu carro aqui R$100 mil e não paguei nem um centavo. Só para esclarecer para a gente. Cada operação tem uma abordagem diferente. Onde eu tenho um carro para retomar, eu ainda vou discutir. Mas foi só um exemplo, assim, R$100 mil. Eu devo R$100 mil para a Caixa. Você contratou R$100 mil. Isso, exatamente. Eu tenho uma dívida residual lá, oriundo de 100 mil, eu posso ter até 90% de desconto. Tudo vai depender da época dessa dívida, a origem dela, como ela evoluiu. Então, às vezes, tem desconto em cima do capital mesmo. Por quê? É muito melhor. O custo de manutenção desse contrato, para mim, da discussão jurídica, ela é muito mais cara do que receber um pedacinho, morreu o assunto, vamos aí cuidar da nossa vida, né? Então, essa a diferença. Parece que essa abertura de negociação da Caixa até é apostando muito no que é na retomada do crescimento do país, né? A gente vê, né, Geraldo, eu estava discutindo no intervalo, a gente conversando, na verdade, que essa euforia, né, por assim dizer, que está se aproximando em virtude da pauta de liberação econômica, privatização, o saque do FGTS, né, todas essas políticas econômicas, né, dão aquela sensação de retomada do crescimento, né? E isso vem também expandindo para a população para retomar o crédito, né? Até que ponto, né, a senhora, assim como deve ser, né, uma funcionária de carreira da Caixa Econômica, até que ponto, né, o mercado consegue estabilizar nesse formato depois que o crédito começar a ser retomado? Olha, eu vou te dizer que, assim, desses meus 30 anos de Caixa, eu assisti 2 instantes graves, né? Eu acho que em 2008 a gente assistiu onde o crédito foi para o mercado. E aí o olhar era esse mesmo, não, eu estou tendo aí uma falsa sensação de crescimento.
mas ele deu estabilização para que a gente pulasse aquela etapa da crise mundial. Neste momento, é muito parecido. Nós temos alguns dificultadores que, na minha avaliação, eles são graves? Temos. Mas tem um fator moral que é muito importante. Quando eu faço esse aquecimento, eu resolvo ali a conta do seu José, que está lá me devendo e não está conseguindo comprar crédito, e ele volta a comprar crédito, eu estou dando fôlego para a lojinha dele, e a lojinha dele vende mais, a dona Maria compra na lojinha dele, ele tem que comprar mais de produtores locais ou não. Isso acaba gerando uma movimentação na economia que deixa de ser uma sensação de crescimento para um crescimento de fato. É crença pessoal, né? A economia ela tem um fator de fé que é muito grande. É natural, quando a gente congela, eu não vou tomar crédito porque a economia não está crescendo. Eu não vou comprar porque nós estamos em crise. Se a crise não estava vindo, ela vem mesmo. Então, eu tenho, lógico, o fator que é de verdade, eu tenho desemprego em alguns momentos. Mas se eu paro de acreditar, eu só pioro essa situação. Então, no momento que a gente injeta dinheiro na economia, no momento que eu limpo os nomezinhos das pessoas, permito que elas voltem a comprar, eu estou contribuindo para um desenvolvimento. E que para mim supera a sensação. E ele passa a ser um crescimento de fato. Agora, por exemplo, esse tipo de movimento a Caixa vem fazendo no longo dos anos, não é uma coisa que inventaram agora para injetar capital na economia, né, doutora? Não, de forma alguma. Nós somos o principal parceiro da gestão pública. Isso independente do gestor, ele está lá, eu até brinco, eu digo assim que ele é o meu chefe, é o dono da minha empresa, não importa o presidente que está lá, e nós vamos juntos fazendo essa diferença, né? A Caixa, ela é gigante, a gente estava aí falando do processo de fundo de garantia, nenhum outro banco, mesmo que quisesse, faria esse movimento de pagar, imagina, só aqui no Maranhão 1,5 milhão de pessoas. Então, nenhuma instituição dá conta disso. E nisso nós somos os parceiros. Então, esse movimento, a gente faz parte dessa mobilização para o desenvolvimento público mesmo, tá no meu DNA. E aí, quando a gente faz o olhar para dentro de casa, tá no nosso DNA também da equipe, sabe? Da gente se dedicar, procurar achar a melhor forma. Hora ou outra, nós passamos por muito maus vendedores, né? Porque a gente está muito, por natureza, preocupado com o cliente que está na frente, né? Quando a gente faz o olhar de concorrência, a gente vai mais de leve. Até porque a gente quer ver mesmo que as pessoas, as famílias cresçam, se desenvolvam melhor, a melhor forma de negociar para colocar essas pessoas de volta no mercado. A senhora falou uma palavra, Natanael, ela falou a palavra concorrência, que é a desculpa que um monte de gente, inclusive os grandes economistas do país, dizem que o juro no Brasil é muito alto porque falta concorrência entre os bancos. A senhora acredita nisso? Não, eu vou dizer que o dinheiro ainda continua custando caro porque nós temos processos caros. Você imagina que eu tenho que manter agências abertas para atender os clientes. Com o que eu pago isso? Né? O nosso processo automatizado hoje ele é ainda muito pequeno porque a população que me consome ainda precisa do atendimento presencial. Eu ainda tenho um custo caro. Se você olhar que eu estou falando de um processo de renegociação que envolve tantos clientes, quando eu tenho inadimplência, eu tenho um reflexo também no custo do dinheiro. Tem uma combinação de fatores que levam ao custo do dinheiro, que não é só a concorrência, né? Porque concorrência nós temos, a diferença é que todo mundo caminha administrando esses mesmos processos. Mas por que, assim, né, a gente até entende, né? Agora vamos tentar trazer, Geraldo, até para o telespectador. Para a comunidade. Porque a taxa de juros é tão alta, né, chegando até a superar, né, eu falo até numa linguagem, né, que todo mundo, as pessoas que emprestam dinheiro consignado, por exemplo, se empresta consignado de aposentado, até a própria agiotagem, né, e aí quando a gente vai para os bancos oficiais, quando o cidadão vai lá, essas taxas chegam até a ser maiores em algumas situações. Por exemplo, a taxa do limite do cheque especial que beira os 14%, né, Geraldo? Uhum. Aí eu vou te dizer que o cheque especial eu nem trago como... Porque ele não é um produto de crédito. Ele é o produto para emergência.
O meu produto de crédito realmente é o consignado, é um crédito pessoal, até o próprio CDC, que hoje, mesmo para quem não tem vínculo nenhum, imagina que é uma operação sem qualquer garantia, né? Eu tenho lá a sua história de relacionamento comigo e te empresto a 2,5% ao mês. É alta? É barata? Não sei. Eu estou te dando o meu dinheiro confiando que você vai me pagar. Então tem um fator de risco aí no meio desse processo. Quando eu faço um olhar de consignado, a gente tem taxa de 1,20 até não sei que taxa, por quê? Eu tenho que estar trabalhando em conjunto com a conveniente, né, que em alguns casos são os entes públicos, que eles vão estar me pagando. Mas, de forma geral, eu não tenho taxas maiores do que o mercado. Eu tenho alguns produtos em que o mercado também está indo com taxas muito altas. Pois é, por exemplo, essa taxa do 1,20 de um empréstimo consignado, né? Mas, se eu não me engano, né, posso até estar enganado, mas é em cima do valor do bem. Um exemplo, o valor contratado. A pessoa chega lá e faz um empréstimo de 30 mil reais, um aposentado. Aí esse valor de 1,20 é em cima daquele montante. Sim. Só que o prazo dele, quando o cliente vai pagar, ele pagou praticamente 3 vezes mais. Porque né? 1,20 ao mês. Eu emprestei 30 mil, aí você foi lá, me pagou um quadradinho daquele valor. E o valor total, quando você coloca o seu dinheiro para aplicar, eu te remunero pelo valor integral. Esse dinheiro que eu tomei emprestado de você é o dinheiro que eu empresto. E eu preciso acrescer neste valor que você me emprestou, né? Você me emprestou levando em conta que a Caixa tem um risco muito baixo. Só que eu vou estar emprestando para o outro aqui que eu não tenho certeza se vai me devolver o dinheiro para eu te devolver. Então, em cima desse valor, é acrescido esse risco dele não me pagar. Então, quanto maior o risco da operação de crédito, maior vai ter que ser a taxa para compensar e eu poder te devolver o seu dinheiro. Mas o pobre do aposentado não tem risco, é descontado na aposentadoria. O consignado tem? Eu vou dizer para você que tem. Tem? A gente tem, até porque ele morre, como qualquer um de nós, então eu tenho que levar isso em conta, então eu tenho um nível de inadimplência. Ele pode ter tido... Mas para esses casos de morte tem seguro já? Não necessariamente, exceto se ele contratar. Ele pode, em algum instante, ficar inadimplente, porque a operação de crédito, ela não se sobrepõe a alguns outros débitos que podem estar lá. Então, se não tiver margem, ele pode inadimplir. Se a gente for descer para esse detalhe, você vai ver que o nosso volume, inclusive nesse mundaréu de clientes aqui, eu tenho muitos clientes que são de consignado, que em tese seria uma operação totalmente garantida. Mas não é descontado lá no rendimento? No salário? Mas se ele faleceu, Aí se nesse ele faleceu, caso... ou se ele teve algum outro débito que se sobrepõe ao consignado. Aí eu não posso ultrapassar o valor dele. O meu débito, ele fica para depois. Tá? Então, até o próprio seguro, né, que ele pode estar contratando, ok. Equilíbrio faz baixar a taxa de juros. Tá? Todas as vezes que você diminui o risco, a minha taxa fica menor. Certo. A gente vai fazer um intervalozinho e volta já aqui com a Silvia Peloso. De volta aqui com os analistas. Hoje estamos falando de empréstimo, de inadimplência. E estamos falando aqui da oportunidade que as pessoas estão tendo essa semana dos clientes da Caixa, que está na semana de conciliação. E com relação ao FGTS, doutora Silvia, estão acessando bastante? Estão. A gente abre um novo calendário para os aniversariantes de setembro, outubro, novembro e dezembro, já na quarta-feira, né, para os que têm conta na Caixa. Então a gente antecipa o crédito. No último calendário, foi dividido mais ou menos um terço, nós tivemos aí 75 milhões de reais colocados na economia. Esse não é aqueles 500 conto do... É o 500 reais. É o 500 reais. Então, é o crédito saque imediato. 70 e tantos milhões? Só no calendário que foi semana passada. Então, provavelmente tenhamos... Em todo o Brasil, né? Não, aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, Aqui no Maranhão, o saque imediato... calendário completo, deve dar 1,5 milhão de pessoas com quase 500 milhões de reais. R$500 bilhão indo para a economia. De 500 em 500, meu amigo, é muito dinheiro. Tem 500, tem 100 reais, aí depende do saldo de cada um. Tem um volume gigantesco.
Ó, os amigos aí que estão me devendo, vamos parecer. Esse também faz uma diferença danada. Ele faz parte daquela sua explicação da movimentação da economia. E se tem esse montante todo no Maranhão, para o Brasil... É muito dinheiro. A gente tem aí, e realmente estou sem o valor geral, mas fazendo esse movimento só nesse semestre e até março, somando ao PIS, que também foi liberado, da mesma medida provisória, aqui para o Maranhão, nós tivemos 750 milhões de reais, que vão estar até março sendo creditados para as pessoas. Então, é um fluxo de dinheiro que, de alguma forma, gera um movimento, e aí vocês podem ver nas propagandas, né? As lojas usem seu fundo de garantia, ao mesmo tempo as pessoas pagando contas e outras escolhendo deixar o dinheirinho de reserva. Então, assim, é um movimento que... Todo mundo de olho no dinheirinho, né? Com certeza. Dos 500 conto aí, dos coitados. Realmente, ela falou que estava visualizando aqui, né? Aproveite, né? Exatamente. Doutora Silvia, nós estamos tendo uma grande virada política no país, uma virada com uma nova visão, um novo ordenamento político, financeiro no país, com a entrada do presidente Bolsonaro, que diz ter uma visão avessa dos governos anteriores. Para o banco, tem feito diferença isso? Houve alguma mudança na condução da instituição? Olha... Ou para melhor ou para pior? É uma pergunta. Nós temos a mudança de forma de gestão, mas em essência continuamos colocando crédito na habitação, continuamos fazendo o nosso trabalho forte para atender as famílias do Bolsa Família, temos aí o trabalho do Fundo de Garantia, do Seguro-Desemprego, do crédito de forma geral. Então, mudam e temos aí alguns ajustes, a própria queda da taxa Selic faz com que eu tenha reduções de taxa, consequentemente empreste mais, mas o processo e a parceria da Caixa, né, para o desenvolvimento do país se mantém a mesma. A mesma. Isso. E com relação ao financiamento, por exemplo, no governo Lula e no primeiro governo Dilma, nós tivemos um boom como nunca houve no país com relação à construção civil, né, a habitação. E a Caixa, historicamente, é intensa, né? E aí, de 14 para cá, a coisa começou a ruir. Eu não usaria esse termo, na verdade. Não. O que a gente tem, e continuamos tendo, é um desenvolvimento do crédito imobiliário tão grande quanto. Talvez uma redução dos imóveis de cunho social, mas se você fizer o olhar... Tem muito imóvel estocado também, né? Isso. E nós temos aqui no Maranhão uma quantidade ainda de empreendimentos, ainda em obras. Temos aí, pensando no mercado, tanto de acima dos 1,5, né, salário e meio, muita obra sendo entregue. Temos um volume grande de financiamento, nós temos um orçamento reforçado e estamos aplicando todos os meses. Então, talvez o que faltava ali, lembra quando eu voltei a falar na crença? Sim. É a crença. A expectativa de um reposicionamento do Minha Casa Minha Vida talvez estivesse segurando os próprios empreendedores e investir em outros cenários. E nós temos Minha Casa Minha Vida, mas nós também temos um mercado para o imóvel do FGTS convencional, o imóvel do SBPE com taxas bastante interessantes. Então a gente está assistindo aí um volume grande de empreendimentos, de lançamentos de empreendimentos. A gente teve a feira de imóveis na semana passada, o resultado foi muito bom, me surpreendeu. Inclusive aí nós temos 2 pontos, falando em renegociação, os imóveis retomados, que eu falo que é o imóvel que eu não gosto de vender, eu preciso, mas eu gostaria de não tê-los no meu estoque. Aumentou muito ou vem diminuindo já? Vem diminuindo. Está uma mudança de gráfico, pode-se dizer? A gente tem conseguido boas oportunidades de retomada de crédito para essas pessoas. Então nós estamos, do mesmo jeito que nós estamos aqui falando da conciliação, que são contratos que já foram ajuizados, eu estou buscando essas pessoas para negociar antes do ajuizamento. No semestre passado, aliás, no trimestre passado, nós fizemos uma ação que a gente estava chamando de última chance. Olha, eu estou perto de executar esse imóvel. Então vem,
pagar, e aí a gente faz um acordo, eu falo que é um acordo de boa intenção, porque o cliente vem e aí ele precisa me mostrar a boa intenção pagando 4 parcelas. Paga a primeira certinho, aí eu pego aquela dívida dele, que pode ter 12 parcelas, recomponho o saldo devedor dele e ele volta a pagar a prestação mensal. Ou seja, ele tem um fôlego, né? Ele para respirar, tira a espada de cima da cabeça, perder a casa. E Triste. isso muitas vezes dá para essa pessoa, esse pai de família, a chance de retomar a vida. Porque a casa, eu não sei, eu falo com muito coração que talvez seja o meu trabalho mais prazeroso. E aí eu estou dizendo que é financiar a casa de 60 mil e financiar a casa de 300 mil, de 500 mil, porque são pessoas que estão tendo a casa. E tomar, né, pegar essa casa de volta é extremamente doloroso. Então, quando a gente abre aí para esse pai de família, essa retomada, onde ele tem um fôlego para continuar trabalhando e pagando a prestação direitinho, eu também estou fazendo diferença nesse cenário que a gente estava falando agora há pouco, de um pouco de descrença ou um pouco de preocupação. O Geraldo, só lembrando também desse período 2014 para cá, a Lava Jato, né, teve como cerne ali, né, as grandes empreiteiras do Brasil. Acho que isso também deu... O Ministério Público pediu que fosse decretada a falência da Odebrecht, que empregava o quê? 130 mil pessoas, né? E isso também assusta o mercado de modo geral, né? Influencia, doutora? Você sabe que assim, a gente não tem um rebate tão forte, porque nós trabalhamos com construtoras médias menores. Isso, menores. Eu não me lembro, acho que nenhum dos 3 estados que eu trabalhei aí nos últimos, desde 2010 para cá, nenhuma das minhas empresas, né, das minhas, pensando em relacionamento caixa, que tivessem sofrido com a Lava Jato, que estivessem envolvidas nos escândalos. Porque o tamanho delas, e é esse um olhar, né? A maioria das construtoras são locais. E isso acaba fazendo diferença nessa retidão. Dá um susto, porque, de novo, lembra que eu falei do efeito moral? Tem. Querendo ou não, você gera aquele sobressalto. Mas ele não tem um impacto. Assim que as pessoas respiram e recuperam a fé, você retoma o trabalho. É a crença de que pode dar certo. Até porque a economia, né, Geraldo, é uma ciência humana, né? Lógico. Pois é. E obra parada, doutora Silvia? Tem? Temos algumas coisas que não estão paradas, são empresas que daqui a pouco, e assim, eu estou ainda aprendendo o mercado do Maranhão, temos algumas coisas, mas que nós já, a gente faz todo um trabalho de convite do mercado para a retomada dessas obras. Basicamente, o que nós temos aqui no Maranhão são empreendimentos Minha Casa Minha Vida, e a gente já está, felizmente, com retomada para a maioria dessas obras. Tá? Assim, lógico, fazendo a avaliação das empresas que vão retomar, no mesmo tempo que alinha a liberação de recurso para a retomada dessas obras. O que às vezes preocupa muito por aí, e em alguns lugares acontece, são empreendimentos vendidos na planta, por exemplo, que tem um impacto direto para a renda das pessoas. Nós não temos nenhum aqui, tá? Que são... o que eu falo que é o Fundo de Garantia Convencional ou então o SBPE convencional, né? O que a gente tem aí de dia a dia. Felizmente, todas as obras caminhando muito bem. Que bom. Nós temos uma brincadeirinha aqui, doutora Silvia. A senhora não vai escapar dela não, que é o bloqueia ou compartilha. Então, nesses tempos de redes sociais, não tem jeito. A gente ou bloqueia ou compartilha uma hora ou outra, né, doutora Silvia? Deixa eu mostrar umas figurinhas. A senhora fique à vontade para dizer o que a senhora quiser, inclusive nada. Quem é o primeiro? O governador Flávio Dino. A senhora bloqueia ou compartilha? 6 meses de Maranhão. Eu compartilho. Compartilho. E aí, guardadas as diferenças do meu gestor maior e ele, cada qual faz por muita crença ou discute por muita crença daquilo que está fazendo. Então, quando você acredita muito no que você está fazendo, para mim compartilha. Pronto. Quem é o segundo? E o ministro da Economia, o todo-poderoso, a senhora bloqueia ou compartilha? É meu chefe, eu compartilho. E acredito e confio muito nas coisas que ele está fazendo, tá? Hora ou outra a gente tem alguma fala que cai na rede com um olhar torto ou não, mas quando a gente faz esse olhar de resultado para dentro da caixa,
e, consequentemente, de reflexo para o mercado, está sendo muito bom. E a gestão dele dentro ali do... É presente, ele está sempre comunicando, está Junto sempre... com o meu presidente, sim. E aí acaba tendo um reflexo para a nossa vida, né? As movimentações, a Caixa tem sido instada a participar da maioria dos processos e isso faz diferença para a população. Quando eu posso estar sentada, eu opinando, eu Caixa, né? Eu tenho um reflexo positivo para a população. Com certeza. Próximo. Aí, olha, esse cara tem uma responsabilidade até pelo nome que carrega. Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. A senhora bloqueia ou compartilha esse? Ou esse não fede nem cheira? Eu, por enquanto, estou compartilhando, né? É assim, estou muito tranquila. Eu não tenho nem para fazer a defesa. Eu acho que estou fazendo um bom trabalho por enquanto. Certo. E para finalizar, quem sobrou? O presidente da maior casa legislativa do país, Rodrigo Maia. Também compartilho. E aí, de novo, discordâncias ou concordâncias, ele defende e está junto com o time dele. De novo, eu preciso estar carregando meu time comigo. Meus meninos nem sempre concordam com o que eu faço, mas no momento em que eu estou defendendo eles, né? Eu acho que é a mesma coisa ali. Tá certo. Doutora Silvia, muito obrigado pela sua presença. Eu acho, Natanael, que a doutora Silvia trouxe um pouco de otimismo hoje aqui para nós e para os maranhenses. Uma segunda-feira é importante. É lógico. Apareça mais vezes, com mais calma, para a gente fazer uma nova conversa. Otimismo é uma coisa que está aqui. Eu acho que sem isso, gente, nós não fazemos nada. O primeiro passo para as coisas acontecerem bem, e vale dentro da Caixa, fora da Caixa, para a população de forma geral, é acreditar. E quem quiser financiar a sua casa, não importa a modalidade, é só ir lá na Caixa? Venha falar com a gente. Com certeza. Seja bem-vindo. Tudo bem. E nós, vamos lá. Fé na crise, que nós somos maiores que ela, nós e nossas famílias, nossos irmãos maranhenses e brasileiros. Obrigado a todos por esta segunda-feira ensolarada e até amanhã.